Drummond fala sobre a concepção de claro enigma, que ele desejou se manter o mais distante possível dos passionais da poesia social. Ainda assim, ele faz uma poesia que, pelo desencanto, pela melancolia, traduz esse conflito do intelectual de esquerda no pós-guerra. Carlos Drummond de Andrade é um dos maiores poetas, da literatura brasileira, equiparável a grandes nomes da poesia moderna internacional. É um poeta originário de Minas, de uma região chamada Itabira do Mato Dentro, filho de uma família tradicional. Esse vínculo com a família, com aquilo que ele chama de clã mineiro, vai atravessar toda a poesia dele. Essa é a ideia do filho de antigos proprietários despossuído, deserdado, de certo modo, que abandona aquilo que eram os desígnios do clã mineiro, que era seguir adiante, talvez, a tradição fazendeira, da família, por optar justamente por uma vida intelectual e, sobretudo, por uma vida como poeta. Então, ele cria essa ideia do fazendeiro do ar, um fazendeiro que continua, de certo modo, vinculado a esses valores que têm a ver com a tradicional família mineira da qual ele procede, mas com valores com os quais ele está sempre numa relação de conflito. É o primeiro grande livro depois do maior livro de poesia social, que é A Rosa do Povo, que sai em 1945. Então eu acho que a poesia de Claro Enigma é uma espécie de leitura pelo avesso da Rosa do Povo. Certos poemas, inclusive, você pode pôr assim lado a lado, que você percebe que é a retomada em negativo daquilo que aparecia, vamos dizer, numa chave mais afirmativa e mais positiva no livro de 1945. O exemplo clássico talvez seja pegar um poema como A Flor e a Náusea, que é super emblemático da Rosa do Povo, e você colocar lado a lado um grande poema de Claro Enigma como Contemplação no Banco, onde a mesma atitude do eu contemplando a rosa ali, como símbolo do ideal, só que agora de uma perspectiva absolutamente desencantada. A gente tem de lembrar que é uma poesia, assim, grosso modo, produzido no contexto de uma suposta redemocratização, que vai dar ali do governo Dutra, ali no imediato segundo pós-guerra, depois segundo turno ali do governo Vargas. É também um contexto marcado pela Guerra Fria e é também um momento de revelação crescente de certos horrores que marcavam também o Estado soviético. Então, boa medida, a poesia de Claro Enigma é uma poesia de desilusão com a militância e com os rumos tomados, inclusive pelo comunismo. Sobretudo também, no caso do Brasil, pelos conflitos mais imediatos que o Drummond experimentou com a militância do Partido Comunista Brasileiro. A gente vai pegar o Claro Enigma. Se você pensa na sequência de poemas dedicados às Minas históricas, à Vila Rica, a gente pode perceber ali uma espécie de retomada de um gênero de poesia que era característico do modernismo dos anos 20. São os tais poemas cartão postal, que tem a ver com a viagem que os modernistas fizeram na companhia do poeta suíço Blaise Cendrars para as Minas históricas, para o contato com o barroco mineiro. Drummond volta a praticar isso em Claro Enigma. Só que o poema tem uma gravidade. Você pega o Museu da Inconfidência, por exemplo, é uma poesia que tem um tom elevado, toda a história é remorso, aquele verso que dá fecho ao poema, mostra que o gênero tem afinidade com o poema cartão postal do modernismo, mas ele se presta a uma reflexão sobre a história, sobre a filosofia da história, como você preferir, que está além daquilo que era o projeto desse gênero nos anos 20. São poemas dispostos numa lógica também, que permite pensar como tudo foi rigorosamente articulado ali. Tudo está absolutamente encaixado em diálogo contínuo. Por exemplo, a seção final do livro chama A Máquina do Mundo. Aí você tem o primeiro poema, que é A Máquina do Mundo, para depois você ter Relógio do Rosário. Relógio do Rosário está respondendo, de certo modo, ao que está dito em A Máquina do Mundo. A devida compreensão do Relógio do Rosário depende da leitura do poema anterior. Aponta para um conhecimento que é ofertado gratuitamente para ele, um conhecimento que compreende nada mais do que a totalidade do mundo e da existência, e que ele recusa justamente porque é ofertado gratuito, e o outro não. No Relógio do Rosário, a verdade que se revela nos versos finais, uma verdade absolutamente amarga e desencantada, é produto de uma busca, por isso que ela é aceita.
Você só percebe esse jogo de atitudes do eu se você lê os 2 poemas na sequência, senão você perde a lógica do todo e de cada um dos poemas tomados isoladamente, né? Nesse sentido, é ideal essa leitura, a sequência do livro.